Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar? E hoje, no nosso vídeo, nós vamos abordar um tema muito interessante: insistência, birra e regressão. É importante a gente começar dizendo que a regressão, segundo Freud, é um mecanismo de defesa que leva o indivíduo a uma reversão temporária ou de longo prazo por parte do ego a um estágio anterior do seu desenvolvimento. Então, em vez do sujeito lidar com os seus impulsos inaceitáveis de um modo mais adaptativo com os recursos que tem, é como se ele voltasse no tempo para uma condição onde se sente mais confortável, mais amparado, mais acolhido, que quase sempre significa a nossa infância ou uma parte da infância mais recuada. Então, por exemplo, é comum a gente observar esse mecanismo da regressão em crianças por volta, dos seus 11, 12 anos, que tentam se comportar como crianças menores, por volta dos 5, 6 anos, ou até como bebês. Assim também como é comum nós vermos adolescentes dos seus 17, 18 anos, se comportando como púberes, ou como crianças por volta dos seus 10 anos, ou criancinha pequena. E também é comum em adultos, Então é como se fosse o lugar para onde a gente corre, a situação para a qual a gente foge com o objetivo de lidar com aquilo que eu, do meu ponto de vista, do meu estágio de desenvolvimento, não consigo, de forma madura, lidar com isso. Então, a regressão, enquanto mecanismo de defesa, logicamente é acionado de modo inconsciente. A gente só toma partido dela, pode tomar partido dela, depois que ela acontece. E envolve essa posição, a posição do sujeito perante uma situação problemática, uma situação de conflito, em vez de agir de forma mais adulta, amadurecida psicologicamente, recorre a um estágio anterior. Isso, geralmente, é uma resposta a certas situações estressantes, que têm maiores níveis de demanda para acertar algum conflito e que potencialmente pode levar a atos regressivos de um modo mais evidente. E esse comportamento regressivo pode ser de forma simples e inofensiva, vocês vão dar risada, mas é sério, como por exemplo alguém que está com uma caneta e coloca a caneta na boca, para ficar sugando essa caneta, que na psicanálise a gente entende como uma espécie de regressão para fixação oral, dentre outros exemplos de fixação em certas fases psicossexuais do desenvolvimento. Ou ela pode ser mais disfuncional, A caneta na boca não incomoda ninguém, a menos pelos aspectos de higiene, Mas pode ser mais disfuncional, que eu digo, para as relações, como, por exemplo, alguém que chora por tudo, que não consegue dialogar, ou que usa certos argumentos um tanto quanto petulantes, que lembram um pouco a birra infantil, Colocar as duas mãozinhas aqui na cintura e começar a bater o pé como se fosse uma criança, ou cruzar os braços, e começar a fazer esse tipo de manifestação, digamos assim, Fora a questão da insistência, porque a insistência, lógico, é um traço, que algumas pessoas têm no seu comportamento, mas é bem comum na infância. A criança, para conseguir o que quer, geralmente ela ainda está desenvolvendo sua capacidade argumentativa, dialética, dialógica. Então ela utiliza bastante a insistência, tenta fazer alguns acordos, algumas trocas, E no fenômeno regressivo, provavelmente, pode haver traços infantis em certos comportamentos insistentes adultos. Mas o fato é que uma pessoa que passa por esses mecanismos, que acaba demonstrando esses mecanismos em situações estressantes, a gente pode citar o exemplo também
de quando a gente tem uma forte desilusão ou uma grande decepção, que a gente sente como se, né, o mundo tivesse caído e tivesse tirado o piso, né, o solo de debaixo dos nossos pés, que aí a gente assume uma posição fetal e começa a ficar se balançando e chorando, exatamente como um bebê, né? Ou quando a gente está no meio de uma discussão que a gente não tem argumentos para dissuadir o nosso interlocutor, que a gente coloca as mãos nos ouvidos, lá, 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 não quero ouvir, não quero escutar, e começa a cantarolar, né? Então eu estou dando risada, mas é sério. Na convivência isso pode atrapalhar bastante, pode inclusive provocar acidentes, né? Eu já vi um caso, né, em que isso aconteceu, o motorista do carro estava guiando o carro, né, e tinha uma carona, e eu também estava no carro. E aí os dois começaram a brigar, e daqui a pouco o motorista largou a direção do veículo e começou lá, 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 não quero saber. É desconfortável, né? Desconfortável porque a gente não sabe o que pode acontecer no trânsito. Qualquer minuto de distração pode ser fatal. Então, também acontece quando se fala mais baixo, se fala mais fino, né? Coloca aquela coisinha de bebezinho, né? Quando está conversando com alguém e se sente, né? Ou quando se sente de modo mais afetado, de modo mais ameaçado. A enurese noturna, né? A criança ou o adulto que começa a molhar a cama depois de anos sem fazer isso. Em geral, a enurese noturna ela aparece nas crianças como uma resposta ao medo. É comum na chegada de um novo irmão ou situações de profundo estresse, que a criança muda completamente o seu ambiente ou se sente ameaçada por algum motivo. Então, quando a enurese noturna surge, né, do nada, isso daí é analisável, a gente pode investigar. Ou um caso muito comum, né, do adolescente ou do adulto que acarinha, né, objetos de pelúcia e vai dormir abraçado, lembrando um pouco da condição infantil, né? Embora esse exemplo possa representar outras coisas, além de não exatamente uma regressão, né? Quando a gente tem uma reação desproporcional perante uma notícia, que a gente entra num choro convulsivo como um bebê que chora porque não consegue expressar o que sente, senão através dos gritos, dos gemidos e dos choros. Então, o próprio Freud, nas suas conferências introdutórias à psicanálise de 1916 e 1917, ao tratar sobre a regressão, né, ele vai recuperar esse conceito que ele tinha colocado antes, dizendo que até aquele momento a regressão havia significado exclusivamente um retorno da libido a estágios anteriores, né, a pontos de interrupção do seu desenvolvimento, ou seja, algo literalmente diferente em sua natureza da repressão e inteiramente independente da repressão. Ele vai dizer também que a regressão, né, tem uma componente da libido no processo da vida mental, psíquico, também relacionado com representações somáticas, né? O Winnicott, que também fala sobre a regressão, ele utiliza um conceito muito interessante que ele entendia como uma regressão à dependência, né? Então, o Winnicott vai dizer que a regressão não se refere ao desenvolvimento instintual, mas a um retorno a uma condição anterior, a um congelamento da situação de falha, que é essencial à adaptação ambiental e às necessidades do indivíduo, com uma nova oportunidade dele se adaptar. Essa regressão à dependência é justamente esse retorno a um estágio anterior, onde o indivíduo se sente confortável e tem, assim, ou pensa que tem, né, a possibilidade de uma nova oportunidade para corrigir a sua falha original. Então, nessa condição, o indivíduo supostamente encontra, nesse estágio, um ambiente adaptativo, confiável, que é essencial para que ele se comporte dessa forma, pois assim se sente confortável perante aquele agente perturbador, aquele fator
de perturbação ou agente estressor. E agora, falando, né, sobre tudo isso, sobre essa birra, né, sobre a insistência, sobre a regressão, como é que os pais podem lidar, né, em relação a isso? Aqui a gente está falando dentro desse quadro, né, pais, aqueles que exercem a função paterna, a função materna, a função de cuidadores, né? Então, tem alguns hábitos que parecem reafirmar a potência da insistência para conseguir o que quer, a eficácia da birra para ter a realização dos seus desejos e os mecanismos regressivos para não enfrentar, digamos assim, as dificuldades de frente. Por exemplo, dormir junto com os pais, depois da criança já tiver maior, né, no quarto dos pais, porque eventualmente a criança diz que não consegue dormir sozinha. Isso não ajuda em nada ao amadurecimento psicológico do sujeito, ao desprendimento afetivo dos filhos, à sua independência emocional, nem no fato da criança se sentir protegida ou segura. Pelo contrário, é muito melhor que os pais até compareçam ao quarto dos filhos, se há realmente essa dificuldade para dormir, tenham esses momentos, né, de qualidade, contem uma história, participem ali daquela preparação para o sono, a depender da cultura familiar, né, ou um outro cuidado, né, de higiene mental para o sono. É importante que os eletrônicos, né, tenham uma certa abstinência antes de dormir, de pelo menos 1 hora. Isso também ajuda aos cuidados com o sono, mas entenda, a criança precisa se sentir confortável no seu meio e aprender do seu meio a desenvolver ferramentas que a faça resolver, né, enfrentar os problemas. Já tem a possibilidade de desenvolver esse hábito sem grandes problemas, sem grandes repercussões, de dormir na própria cama, com a presença ou com a ausência de outra pessoa, um companheiro de quarto, né? Então, este hábito precisa ser criado e fomentado. Então, a gente pode fazer coisas para tornar o quarto mais atraente, mais a cara da criança, mais confortável, né? Mas é importante que os pais não cedam no desejo da criança, né, de ter esse grude, né, de ter essa fixação, essa proximidade que às vezes até atrapalha a intimidade, né, os momentos de privacidade. Então os pais podem ficar um pouco, contar uma história, sentar numa cadeira, sem necessariamente deitar junto, né, e se a criança continuar chorando, procurando, depois que os pais saírem, forem atrás, é importante que os pais também se mantenham firmes, que não desistam, né? Porque todas as vezes que a gente concede, isso fomenta a insistência, a birra, até chegar nas raias do desespero, fazendo com que a criança sempre alimente esse círculo vicioso, né? Então, todas as vezes que a criança não conseguir se sentir bem, né, depois dessa tentativa, é importante que os cuidadores levem a criança de novo para o quarto e repitam tudo outra vez, né? Eu sei que esse exercício é cansativo, demanda muito esforço, mas é super importante para a constituição da subjetividade, né, da criança. E mesmo acordando de madrugada, né, vindo pedir coisas, querendo conversar, é importante, ainda assim, tentar manter o hábito da criança dormir no próprio quarto, buscar um horário para ela dormir mais ou menos fixo, com o objetivo de ir criando essa prática, né? E o que ajuda é, na verdade, uma construção ao longo do dia, de ir relacionando o quarto dela às coisas que dão prazer. Brincar no quarto, jogar, estudar, né? Conversar com os cuidadores do quarto, fazer algo juntos no quarto, né? Isso também ajuda. Eu estou dando foco especial, né, para esses problemas do sono, porque eles têm sido muito comuns, principalmente nesse período de pandemia, por conta do fato da criança não ter essa grande sociabilidade, estar mais dentro de casa, né, por conta desse risco, né, com relação à contaminação do coronavírus e da insistência girar um pouco em torno disso, né.
das crianças não conseguirem seguir uma rotina muito adequada, aí também a insistência entra, né, para tentar enfraquecer esse desejo dos pais de formar um hábito que seja consistente, mas é importante manter a paciência e a resolução firme. É comum também que os pais, no auge desse desespero mesmo de não saber lidar direito com isso, comecem a fazer comparações com outras crianças e até as acuse por chorar por qualquer coisa, né, porque elas fazem birra, mas isso deve ser desestimulado, porque acaba deprimindo, né, acaba gerando assim uma comparação com bases diferentes, como se a outra criança fosse o modelo que eu precisasse atingir, estimula sentimentos de inveja, né, como se o amor dos meus pais, que para mim é tão caro, está sendo desviado para um rival que não tem nada a ver com a minha família, né, que está querendo me afastar dos meus pais, porque para os meus pais é tido como símbolo, como exemplo daquele que faz tudo certo, daquele que é o filho perfeito. Então eu sou o filho defeituoso. E os meus pais, por não me afirmarem, né, por não validarem as coisas que eu faço, podem eventualmente não gostar mais de mim. Então é bom a gente evitar sempre essas comparações. Em geral, há um mecanismo de negação junto com a regressão da criança que faz birra, né? Negação que ela efetivamente faz. Em geral, ela considera isso, até no seu próprio juízo, como algo que já foi superado, que já pertence a outras fases do desenvolvimento que não mais repete. Então, esse confronto tem que ser feito com cuidado para que a resistência não entre em operação e a criança não acabe aumentando a birra. Então é importante que os pais possam ajudar essa criança a perceber que ela não é mais um bebê, não é mais uma criancinha pequena, que a partir de agora ela já tem elementos para dialogar e que é por essa comunicação não violenta que ela pode se expressar e se fazer ser entendida, né? A gente vai falar num vídeo específico sobre essa comunicação não violenta. E há sempre alguns pontos de negação no discurso e transferência para outras pessoas, né? Principalmente quando alguns temas sensíveis são abordados com as crianças, como a mentira, a chantagem, né? A invasão de privacidade, os rompantes de raiva, a insistência reiterada, né? A criança também pode apresentar um mecanismo de deslocamento no tempo, algo que aconteceu ontem, ela disse que aconteceu há muitos anos atrás, ou quando ela ainda era um bebê, né? Momentos como dor, fome, cansaço, né? Acabam deixando os cuidadores mais vulneráveis perante a insistência e desobediência dos filhos, né? Porque a gente tem um instinto de conservação, no sentido de cuidar da nossa própria dor e necessidade primeiro, e é comum perder a paciência, a tolerância nessa hora. Então a gente também precisa estar bastante vigilante sobre como a gente está, para que a gente não perca a paciência e não faça algo que depois venha a se arrepender, que não tem nada a ver com o afeto, né? Mas por se tratar de algo maior e mais emergencial do que aquela demanda que a gente está tratando ali especificamente das crianças. Então é importante também a gente se cuidar para que a gente possa cuidar do outro, principalmente no que tange a essas criaturinhas, né? A esses seres que tanto nos inspiram amor. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Esse foi o vídeo Insistência, Birra, Regressão, dentro do quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar. E te vejo na próxima.